Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer essa excelente oportunidade de relatar uma experiência que aconteceu comigo. Eu sei que não é um fato inusitado. Hoje nós temos milhões, de pessoas que relatam a sua experiência de quase morte. Quero agradecer a doutora Antônia, ao doutor Vicente, ao doutor Jorge, que muito honradamente me convidaram e eu aceitei, embora não seja um palestrante de profissão, eu vou tentar explanar para vocês exatamente aquilo que aconteceu comigo. Antes disso, eu gostaria de dizer que a experiência de quase morte é uma experiência universal. Ela é relatada em todos os povos, e há muitos séculos que a gente tem relatos de experiências de quase morte. Só nas laterais. Nós temos nos livros, no livro tibetano dos mortos, relatos de como o espírito ou a alma deixa o seu corpo, já em Sócrates e Platão já havia relatos de como isso se processava, Platão acreditava no mundo das ideias, e Kardec, que depois veio nos trazer, através da codificação, todos os ensinamentos a respeito desse assunto. Embora ele não tenha tratado especificamente da experiência de quase morte, ele, através da codificação, ele nos trouxe as experiências daqueles espíritos, que ao desencarnar, nos trouxeram o relato das suas experiências de desencarne, tanto experiências felizes, como experiências um pouco mais infelizes, com mais dificuldade. E isso nós podemos ler nas obras básicas de Kardec. De maneira que o que eu vou relatar aqui não é novidade nenhuma, eu acredito, para as pessoas, Mas eu vou procurar definir o que seria experiência de quase morte. A gente tem aqui o Dr. Raymond Moody Jr., que foi um dos pais, dessa experiência de quase morte, porque ele apresentou para nós em seu livro Vida Depois da Vida a entrevista de mais de 150 pacientes que apresentaram uma experiência de quase morte. E ele classificou, ele promoveu para todos nós um estudo muito aprofundado desses fenômenos. E hoje ninguém pode negar que na literatura nós temos tantas obras, que chamam a nossa atenção. Nós temos aqui diversos livros, em que a gente encontra essas experiências relatadas por pessoas de todas as religiões, de todas as crenças, em todos os povos, e traduzido já para o português, E chama atenção aqui para esse livro do Alexander, do Eben Alexander, que era um neurocirurgião que teve uma meningite, e uma meningite grave, entrou em coma, e durante o período de coma, ele apresentou a sua experiência de quase morte. E nesse livro ele relata isso com muita procedência, com muita propriedade. Vale a pena ler esse livro, Prova do Céu. E lembrar que ele era uma pessoa que anteriormente não acreditava muito nessas coisas. Ele não era uma pessoa espiritualizada. Isso é que é importante. Antes de ter a sua experiência, o seu EQM, ele não acreditava muito nas coisas. Então, aí já não tem o viés, do fato do que aconteceu comigo, por exemplo,
Eu já era espírita antes de acontecer comigo, então tem um fator interferente que a gente não sabe até que ponto esses fatores podem interferir naquilo que a gente percebe na hora da nossa experiência, né? Vocês vão ter amanhã na parte internacional aqui do Congresso, né, esse professor Pim Van Lommel, que vai falar sobre o cérebro, né, os estudos que ele fez e que ele relata que a nossa consciência ela é extracerebral, né, que essa é a grande dificuldade da ciência hoje, em provar que a nossa consciência não é um mero produto das nossas células nervosas, né? Ela não é um produto de secreção do cérebro, mas sim a nossa consciência é independente, né, da função cerebral. E isso está muito bem estudado na obra desse autor, que vocês terão amanhã aqui na parte internacional do Congresso. E esse livro dele, né, A Consciência Além da Vida, é muito importante e deve ser lido também. Mas o que é o fenômeno de quase morte, né? É uma experiência relatada por pessoas que passam por situações como, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, um coma de qualquer natureza, doenças graves, choque circulatório, anestesia. Hoje, com a chegada dos desfibriladores, né, nós temos desfibriladores mais disponíveis, muitas pessoas são trazidas de volta após terem uma parada cardíaca. Então, o número de experiências de EQMs relatadas tende a aumentar, né? Teremos mais pessoas que têm essa parada cardíaca e voltam para contar o que aconteceu com elas. Nessa situação, elas são consideradas quase mortas, ou em morte clínica, podemos dizer, né? Um estado grave, e depois, quando elas retomam o estado de consciência, elas são capazes de lembrar e contar tudo que elas perceberam naqueles poucos minutos em que elas passaram inconscientes, né? Bem, o Moody, né, ele classificou as fases da EQM em diversas fases, né, como sair do corpo físico, flutuar acima do corpo físico, sentir-se mais leve e confortável, né, ver o seu corpo estendido às vezes na maca, na cama, e os médicos, os nossos colegas ali mexendo no seu corpo físico, né. Tudo isso ele consegue perceber o ambiente em que ele se encontra. Nesses relatos de EQM também é muito comum a pessoa relatar que sente que ainda tem um corpo, mas é um corpo muito mais leve, muito mais diáfano, né? Muito mais flutuando sobre esse corpo físico, né? Se sente muito mais leve nesse corpo. Então essa imagem é a exemplificação do que acontece. A pessoa tem uma experiência fora do corpo, né? Ela vê o seu corpo físico embaixo e sente-se acima desse corpo físico. Bom, muitas vezes quem sofre uma EQM, ela relata que tem um contato com uma luz, né? Uma luz muito brilhante, semelhante a um túnel, e se sente assim atraído irresistivelmente, né, ou sugado por essa luz. Isso é constante quase em vários relatos de experiência de quase morte, né? É bastante comum. Sente assim como se estivesse caminhando em direção a um túnel, né? E sente-se possuída assim de uma paz, de uma tranquilidade, e sente-se muito atraída por essa luz.
Em seguida, ela pode recapitular todas as fases da sua vida, né? Os acontecimentos mais marcantes da sua existência passam como se fosse um filme. E a pessoa percebe, então, em questão de segundos, a vida toda dela passa ali rapidamente e ela percebe o que ela fez de bom e o que ela não fez de bom, o que ela fez de errado, né? É como se fosse uma análise momentânea da consciência dela sobre os acontecimentos da vida. Isso é bastante relatado, né, nas experiências de quase morte positivas, né? Outras vezes, e é muito comum, né, que ela tenha contato com uma entidade de luz e chega a enfabular uma conversa com essa entidade. É claro que essa conversa é pela linguagem do pensamento, né? Outras vezes, ela percebe a presença de parentes conhecidos e falecidos que estão ali, né? Muitas vezes esperando para abraçá-la, para recebê-la, né? E alguns até relatam que saem daquele ambiente e vão para lugares muito bonitos, de uma beleza muito maior do que a beleza da terra, né? E sente uma sensação de paz, assim, muito grande. E isso faz com que elas, às vezes, se esqueçam até que tem um corpo físico, né? E chegam a dizer que não queriam mais voltar para o corpo físico, né? Que a sensação de paz é tão grande, né? Nessas experiências de EQM positivas que a pessoa, às vezes, chega a dizer que não quer voltar para o corpo físico. Então, é um encontro com entidades espirituais, conhecidas ou desconhecidas, né? Muitas vezes parentes, né, desencarnados. E chega à conclusão que alguém diz para ela que ela tem que voltar, ou ela sente, né, que ela tem que voltar para o corpo físico. E se sente ligando novamente a esse corpo físico, né, recupera a consciência e relata aquilo que ela percebeu, né, o EQM que ela passou. As experiências de quase morte, elas têm uma série de peculiaridades que faz com que a gente tenha dificuldade de explicar numa base científica esse fenômeno, né? Nós vamos ver que tem muitas explicações científicas, como falta de oxigênio, alucinação e outras, né? Mas existe muita dificuldade em utilizar essas explicações científicas, porque a EQM, existe uma exacerbação da consciência. Ora, no momento em que o cérebro da pessoa está desligado, não é? Em que ele não está funcionando, ela tem uma exacerbação da consciência. E todas as EQMs seguem mais ou menos uma ordem mais ou menos pré-estabelecida. E os fatos que a pessoa relata podem ser confirmados, né, pelas pessoas que estavam lá assistindo o corpo físico daquela pessoa, podem confirmar depois que o que se passou exatamente da forma como ela relata, né? E também o detalhe é que pacientes que eram deficientes visuais, eles relatam EQMs muito visuais, né? Eles passam a enxergar o que não enxergavam quando estavam no corpo físico, né? Eu estou passando rapidamente porque eu sei que já é de conhecimento de muita gente esses detalhes, para relatar a minha experiência, né? Revisões da vida que ocorrem, né, são fatos reais de vida da pessoa, mesmo que ela tenha já esquecido daquele fato que ocorreu com ela, naquele momento que passa aquele filminho para ela, né, ela consegue se recordar daquilo que aconteceu com ela. O encontro com pessoas já falecidas, né, que é uma dificuldade de explicar isso com base numa anóxia cerebral, né? E conversar com essas pessoas,
E as EQMs relatadas por crianças também são muito similares às relatadas por adultos. E em todos os povos do mundo, a gente tem EQMs relatadas, né, com muito similares, muito iguais na forma de relatar. Independente da raça, do credo, da religião, né, essas EQMs são muito semelhantes entre si. E mais importante ainda é que essas EQMs influenciam a vida das pessoas. Após ter uma experiência de quase morte, é muito difícil a pessoa não modificar a sua vida. Se ela não acreditava em nada, se ela não tinha noção de espiritualidade, ela vai procurar, de alguma forma, tentar entender o que aconteceu com ela e incorporar essas coisas na vida dela. Uma das coisas que acontece é perder o medo da morte, né? Ela acaba perdendo o medo de morrer. Isso aconteceu comigo também, né? Bom, essas explicações científicas, até o momento, né, nenhuma delas conseguiu explicar satisfatoriamente os fenômenos, né? Se alguma coisa não consegue ser explicada, é porque tem alguma coisa a mais, né? Falta de oxigenação, estado consciente, medo, alucinação por drogas e outras. Vocês vão ver que nos estudos prospectivos que o doutor vai falar amanhã para vocês, ele consegue controlar um monte de situações e mostrar que os que tiveram e os que não tiveram EQMs, não é, tinham o mesmo teor de oxigênio, tinha as mesmas drogas, uma situação semelhante, os que tinham e os que não tinham. Então tem alguma coisa a mais para poder explicar, além dessas tentativas, né, de explicar através da ciência. Para nós que somos espíritas, Allan Kardec já trouxe muito conhecimento específico, não é? Principalmente no capítulo que ele trata da emancipação da alma, né? Em que ele fala de que a nossa alma pode se emancipar do corpo físico em determinadas situações, principalmente quando o nosso corpo físico está muito debilitado ou muito doente, né? É um fenômeno que pode acontecer. Então, nesse capítulo 8º do Livro dos Espíritos, né, que vale a pena estudar com calma, Kardec, através das perguntas, obtém as respostas dos espíritos sobre o estado de emancipação da alma. E, na pergunta número 407, ele pergunta assim: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não, basta que os sentidos entrem em torpor, para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, uma possibilidade, né, de que nesses fenômenos de quase morte ocorra um desprendimento, né, do espírito do seu corpo físico. É claro que ele ainda permanece ligado. Nós sabemos que ele não se desligou totalmente do corpo físico, porque senão significaria desencarnação. E no Céu e Inferno, outra obra básica de Kardec, não é? Nós temos os depoimentos de espíritos durante o seu desencarne. O que aconteceu durante o seu desencarne? Ali nós temos experiências positivas de espíritos felizes, que relatam um desencarne muito tranquilo, não é? E aquelas experiências negativas, daqueles espíritos que ainda estão bastante apegados à matéria
e que vão passar por um processo de perturbação muito longo, né? O que dificulta o seu desprendimento. Isso tudo vocês vão encontrar nas obras básicas de Kardec. Então, para nós, até a EQM não é tanta novidade, né? Bem, então passado essa pequena explanação sobre o que seriam as EQMs, eu gostaria de relatar a minha experiência de quase morte. Eu sou médico, né? já fui apresentado como tal, sou nefrologista, e eu estava me preparando para uma viagem. Isso foi no dia 8 de agosto de 2013. Eu com a minha esposa e meu neto íamos viajar, né, fazendo uma pequena viagem de Brasília a Caldas Novas. E talvez esticar até Ribeirão Preto, que é minha cidade natal, né? E eu ia dirigindo tranquilamente. Como antecedentes, eu tinha uma hipertensão, né, que estava relativamente controlada naqueles dias, né? Usando um bloqueador de enzima e um diurético, estava muito bem controlada. E, de repente, eu acordei às 5h30 da manhã com uma dor lancinante, mas foi como se fosse uma facada, bem aqui no meio do peito, né? Eu acordei, chamei a minha esposa e falei, me leva para o hospital, porque aconteceu alguma coisa. E eu sabia o que era. Eu, como médico, por aquilo que eu estava sentindo, eu já dei o diagnóstico, né? Aneurisma de aorta, né? Dissecção aguda da aorta, né? Eu estava sofrendo uma dissecção aguda da aorta. Poderia confundir com um infarto, mas a sensação que eu tive, na hora eu estabeleci esse diagnóstico. Falei com a minha, não disse para ela, eu sabia da gravidade, né? Me leva para o hospital, né? Ela correndo, né? Descemos. Quando eu fui chegando no carro, eu já não conseguia andar. Eu tive um AVC. Um AVC de ponte. Esse AVC, ele foi conjuntamente com a dissecção. Aí, ao chegar a um balão que tinha na saída da minha quadra, o normal seria a minha mulher levar, eu pedi para ela me levar para o hospital onde eu trabalho, né? Hospital universitário. Mas ela errou o caminho, virou no sentido contrário. Eu falei, então tá bom, me leva para esse outro hospital aqui que está mais perto. E ela me levou lá para o Instituto de Cardiologia, que estava mais perto lá de casa. Olha, foi providencial, né? Porque no hospital universitário o tomógrafo estava quebrado, a ressonância magnética estava quebrada, né? Para variar. As dificuldades do serviço público, né? Nos atingem também, meus amigos. O que o povo sofre, a gente também uma hora sofre, né? Com isso. Bom, mas ela foi, acho que intuída, né? Foi intuída e me levou para o outro hospital. Chegou lá, eu disse para o recepcionista, olha, chama o colega que está de plantão, né? Imediatamente ele chegou e eu falei, olha, me ponha no tomógrafo que eu estou com dissecção de aorta. Imediatamente me colocaram lá numa maca. Eu já não consegui descer do carro, né? Tive que descer em cadeira de roda. Aí me botaram numa maca. Eu sei que logo estavam pegando uma veia minha. E daí a pouco eu perdi a consciência. Perdi a consciência. Eu sei que eles me levaram depois para o tomógrafo, me fizeram a tomografia e confirmaram o diagnóstico de dissecção tipo A, né? Aquela dissecção que pega a crosta da aorta. E o tratamento é cirúrgico, né?
Ele tem que ser feito imediatamente. É uma cirurgia delicada, né? Em que foram mais de 9 horas de cirurgia. E a partir dali eu perdi a consciência. Mas um pouquinho antes de eu perder a consciência, dada a gravidade da situação, eu me despedi da minha mulher, porque eu sabia que a chance de eu sair vivo talvez fosse menos de 10%. Né? Despedi do meu filho, que logo chegou, eu consegui ainda despedir deles. Eu vi que eles estavam chorando, mas não tive medo. Não sei se por causa da minha anterior experiência com a espiritualidade, né, com o conhecimento que eu já tinha, não tive medo e fui. Bem, o que aconteceu depois foi tudo consequência do ato cirúrgico e do AVC que eu tive. Fiquei no respirador, peguei uma pneumonia, meu diafragma paralisou e a bactéria era resistente ao antibiótico que estavam me passando. Aí mudaram para o cefepime, um antibiótico mais forte. E toda essa situação, acabei indo para a UTI, não é? E ficando entubado e inconsciente. E foi aí que eu tive a minha experiência de quase morte, que eu passo a relatar agora, né? A primeira coisa que eu senti, eu percebia o ambiente, eu via meu corpo físico, exatamente ali sendo cuidado, e eu percebia todo o ambiente onde eu estava, né? E mais importante do que tudo, eu lia o pensamento das pessoas, não sei como, né? Eu sabia o que cada um estava pensando a respeito, e eu confirmei isso. Um professor meu, colega, Dr. Junqueira, ele é cardiologista, ele chegou, eu vi ele chegar, ele fez assim com a cabeça. Aí que eu falei, já fui, né? Já fui. Ele meneou a cabeça e eu vi ele pensar assim, se essa infecção, que estava com uma secreção na ferida operatória, se essa secreção pegar a prótese, bye bye. Eu vi ele pensar assim, né? Depois eu conversei com ele e ele pensou exatamente isso. Foi verdade. O que eu percebi, ele confirmou. Bem, além disso, havia uma dificuldade, né, com o pulmão. O pulmão estava muito difícil porque não conseguia expandir o diafragma, né? Não conseguia expandir. E eu comecei a ficar dependente de respirador. E eu via aquela agitação, os médicos, né, colegas querendo discutir quando iam tirar o tubo, que não tirava, que se não tirasse, ia ter que fazer uma traqueostomia. Eu escutava tudo. Escutava tudo. Aí, exatamente nesse momento, eu falei, o sofrimento era muito grande, né? Eu sentia um pouco de dor, sentia bastante dor. E um pouco de muito mal-estar, né? Eu pedi a Deus que me levasse. Eu estou sendo sincero. Eu pedi a Deus que me levasse naquele momento. Falei, Deus, me leva. Jesus, me leva. O sofrimento era muito grande. Nesse instante, meus amigos, apareceu uma luz, um espírito superior, apareceu para mim. E ele falou, não, você não vai, você vai voltar. Você tem coisas a cumprir ainda. Desculpe.
Já faz mais de um ano que isso aconteceu, mas quando eu conto, eu revivo aquele momento. E ele me disse que eu ia voltar. E eu falei, por quê? Eu era espírita. Né? Por que comigo, né? Olha só, eu era espírita. Eu ia ao centro. Por que isso aconteceu comigo, né? É lógico que, se a gente analisar, a gente tem muita coisa errada que a gente faz, né? A gente não é perfeito. Mas ele olhou para mim e disse assim, isso não é dessa vida. E ele me fez ver uma época, não sei bem se Idade Média ou nas Cruzadas, numa batalha, para me defender, eu dei uma espadada numa pessoa, com uma espada, eu cheguei a ferir a pessoa no peito, ele me mostrou. Aí eu falei, eu fiz isso? Pois é. E Deus, na sua infinita misericórdia, transformou isso, era para ser um acidente. Era para ser um acidente. Você iria desencarnar no acidente. Deus atenuou. E você teve uma doença, com a possibilidade de retornar ao corpo físico. Aí eu compreendi que nada realmente que nos acontece por acaso, tem um motivo. Se não é nesta vida, é na vida passada, né? Ele me explicou tudo isso. E eu não tenho vergonha de falar, né? Porque eu acredito que se nós fizéssemos uma regressão, quantos erros no passado nós cometemos e já esquecemos, pela lei do esquecimento, né? Outra coisa importante na minha experiência de quase morte, que eu venho aqui e confirmo, meus amigos, a prece é uma coisa maravilhosa. A prece é uma força que existe. Eu no meu leito, eu via as pessoas fazendo corrente de oração por mim. Eu tinha muitos amigos, tenho ainda muitos amigos, e esses amigos de todos os credos religiosos oraram por mim, católicos, espíritas, protestantes, oraram por mim. E eu via as cabeças das pessoas assim, e a oração chegando até mim, eu via isso. Então a prece, ela é uma força que nós desconhecemos, a força da prece. Se nós fizermos uma prece sincera por alguém, ela chega até esse alguém. Ela chega até esse alguém. Eu pude presenciar em loco esse fato e comprovar a maravilha que é a prece, a força do nosso pensamento, a força que nós temos dentro de nós. E a maior riqueza que eu tive e tenho são os amigos. Todos que oraram por mim, todos que vibraram, os alunos, os colegas, faziam fila para fazer uma visita para mim. A maior riqueza que a gente tem são os amigos. E a certeza que aquele Espírito me deu que eu ia voltar. A partir daquele momento eu recobrei forças. Eu ganhei um ânimo que eu não sei de onde veio. Se foi dele, se ele me transmitiu isso. Eu ganhei uma força, um ânimo. Aí eles conseguiram estubar. E eu despertei. Voltei para a vida de relação. Essa foi a minha experiência e eu agradeço muito a paciência de todos vocês. Muito obrigado, viu? E eu estou à disposição de qualquer pergunta. Obrigado.